Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 20. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 19, né, a gente está trabalhando com sistemas de vários graus de liberdade e a gente começou a analisar o problema de vibração livre sem amortecimento, o que nos levou então ao chamado problema de alto valor, com o qual então a gente obteve as frequências naturais e as formas modais do nosso sistema. Na sequência, a gente viu que as formas modais, né, possuem então a propriedade de ortogonalidade, né, e podem ser usadas como uma base, né, para escrever a resposta do sistema, o que nos levou então ao teorema da expansão. Hoje a gente continua, né, o nosso conteúdo, né, com o item 5.7 da apostila, onde a gente usa então o teorema da expansão para obter a resposta a condições iniciais via análise modal. Então, puxando novamente a equação do movimento de um sistema de n graus de liberdade sem amortecimento em vibração livre, né, a gente tem então matriz de massa, x dois pontos, mais matriz de rigidez k, x igual ao vetor nulo zero. E nesse caso, a nossa equação do movimento está então acompanhada de condições iniciais, né, que seriam então o nosso vetor x para t igual a zero, que dá então, vou chamar isso aí do vetor x0, e o vetor de velocidades, né, x ponto, né, para o instante t igual a zero, que eu vou chamar então de x0 ponto. E a gente nota então que a gente tem 2 na n, né, duas vezes o número de graus de liberdade de condições iniciais. Lembrando lá quando a gente tinha 1 grau de liberdade só, a gente tinha duas condições iniciais. Né? Para o nosso problema a gente vai precisar agora de 2 na n condições iniciais. Então, do teorema da expansão, né, a gente viu que a gente pode escrever o nosso vetor x de t na forma da nossa matriz U, né, vezes Q de T, onde o Q de T é aqui o vetor de graus de liberdade modais, né, os coeficientes da nossa combinação linear, e a matriz U é a matriz de autovetores. Então, se a gente substituir o teorema da expansão na equação do movimento, né, a gente fica lá, né, com a matriz de massa M, a matriz de autovetores U, Q dois pontos, mais K, U, Q igual ao vetor nulo. Na sequência, se a gente pré-multiplicar por U transposto, né, a gente fica então com U transposto MU, Q dois pontos, mais, né, U transposto K, U, Q de T igual a zero. Bom, se a gente notar, tanto o termo que está multiplicando o Q dois pontos como o Q, né, está relacionado com as nossas propriedades de ortogonalidade que a gente viu na aula passada. Então a gente tem ali, né, que o transposto MU nada mais é que a matriz de identidade e que o transposto KU nada mais é que a nossa matriz de alto valores, né, o ômegazão, né, cuja diagonal então é ômega n ao quadrado. Então, se a gente fizer a substituição, né, o que a gente pode notar agora? Então a gente fica ali, né, com I que multiplica Q dois pontos mais ômegazão Q igual ao vetor nulo. Bom, I e ômegazão são matrizes diagonais, né? Ou seja, né, o nosso sistema de equações diferenciais passa a ser um sistema de equações diferenciais desacopladas, porque quando eu faço a multiplicação da matriz vezes o vetor Q, né, só tem um valor que é diferente de zero, né, da diagonal, então só aquela variável vai estar sendo multiplicada. Então a gente acaba com equações diferenciais que envolvem apenas uma variável, ou seja, um sistema de equações diferenciais desacoplado. Né? A gente costuma dizer que a gente diagonalizou as matrizes do sistema fazendo uma mudança de variável de coordenadas físicas, né, que seria o nosso x de t, para coordenadas modais, que seria o q de t. Se a gente pegar então a enésima equação, né, a gente tem, né, qn dois pontos de t mais ômega n qn igual a zero. Né? Essa então é uma equação diferencial, né, que a gente pode estar resolvendo, e a gente nota então que é a mesma equação diferencial de um sistema de 1 grau de liberdade sem amortecimento, que a gente já viu que a solução é uma função harmônica. Né? Então a gente vai ter que Qn de t nada mais é que Cn cosseno de ômega nt menos φn, e aqui eu estou destacando, né, que o Cn e o φn não são iguais para todos os graus de liberdade. Né? Mas eles vão estar dependendo então das condições iniciais que a gente vai estar aplicando no sistema. A gente também pode escrever a resposta diretamente em termos das condições iniciais. Né? Então, se vocês lembrarem lá do que a gente viu
lá no capítulo 2, a gente pode escrever então Qn de t como sendo Qn0, né, cosseno de ômega nt, mais Qn0 ponto ômega n, seno de ômega nt, onde o Qn0 e o Qn0 ponto são as condições iniciais então do enésimo modo. Bom, a gente tem as condições iniciais em coordenadas físicas, né? Então o próximo passo é a gente estar obtendo as condições iniciais para as coordenadas modais. Então para isso a gente pode usar novamente a expressão que a gente derivou lá na seção 5.5, né, que nos diz então que Q de t pode ser escrito como U transposto matriz de massa x de t, né? De tal forma, então, que se eu quiser obter o Q0, seria o vetor com as condições iniciais né, de cada um dos modos, né, ou seja, Q para t igual a zero, isso aqui nada mais é que o transposto matriz de massa x para t igual a zero, onde o x para t igual a zero nada mais é que o x0. Então, repetindo a mesma coisa, né, para a velocidade, né, então o Q0 ponto nada mais é, então, no final, que o transposto, o matriz de massa, o x0 ponto. Bom, a gente tem a solução em coordenadas modais, a gente agora pode voltar para as coordenadas físicas, né? Então, e para isso a gente pode usar novamente o teorema da expansão. Então, x de t, né, o vetor x de t é igual a u q, né? Ou seja, né, isso aqui a gente pode abrir na forma do somatório, né, de n de 1 até nzão de un, né, cada um dos nossos autovetores, vezes qn de t. Né? E abrindo qn de t, a gente vai ter então, né, somatório de n igual a 1 de un, qn0 cosseno de ômega nt, mais qn0 ponto sobre ômega n, seno de ômega nt. Bom, o que a gente pode notar dessa expressão, gente? Então essa aqui seria a nossa resposta final, né? A gente nota que cada modo responde de forma harmônica, né? Mas que a resposta de um grau de liberdade em coordenadas físicas, né, acaba sendo a combinação linear das respostas de cada um desses modos, ou seja, não vai ser uma resposta harmônica. Né? Uma outra coisa que a gente pode notar é que os autovetores, que vão estar multiplicando então cada uma dessas respostas, eles vão definir a amplitude da resposta de cada grau de liberdade, né, dentro de um dado modo. Gente, a melhor forma de a gente estar vendo isso daqui é implementando isso aqui em MATLAB e aí fazer a análise, então, com calma. Então, eu tenho aqui um código em MATLAB, né, onde agora a gente vai estar trabalhando com um sistema de 3 graus de liberdade. É o mesmo exemplo que a gente fez nas aulas passadas, né? É um sisteminha então com 3 massas, né, sendo que uma delas elas estão presas por molas e engastadas em um dos lados. E eu estou colocando aqui valores então quaisquer aqui então para a massa, né, todas elas igual a 100 para as rigidezes, né, e depois eu monto então as matrizes de massa e rigidez, né. Então, se a gente rodar o nosso código até aqui, a gente pode então perceber aqui então a nossa matriz de massa, uma matriz diagonal, né, 100, 100, 100, e se eu pegar a minha matriz de rigidez K, a gente vai estar vendo então 20.000, 20.000, né, não sei se vocês lembram, mas era K1 mais K2, K2 mais K3 e K3. Então tem aqui a nossa matriz de rigidez, bem como a gente tinha visto antes. Bom, e de acordo com o que a gente estava vendo, né, no método de solução, né, via análise modal, o primeiro passo então é obter os autovalores e os autovetores, né, do nosso problema. No MATLAB a gente tem uma função que é a função eig, que eu estou utilizando aqui, né, onde a gente entra então com a matriz de rigidez e a matriz de massa, e ela sai com essa matriz V, que seria a matriz de autovetores, e o W, uma matriz cuja diagonal são os meus autovalores. Então, se eu continuar aqui, rodar mais um passo, né, a gente passa a ter agora uma matriz W, né, então cuja diagonal são os nossos valores, é a mesma matriz ômega que a gente tinha nas notações, né? E uma matriz V, que era a nossa matriz U, então cujas colunas são os autovetores. Bom, se a gente continuar aqui, tá? Eu calculo aqui no MATLAB então as nossas frequências naturais, então eu extraio a diagonal daquela matriz, faço a raiz e diviso por 2π, a gente tem então os nossos autovalores agora em Hertz, né?
os alto-valores não, as nossas frequências naturais em Hertz. Então, que eu posso colocar aqui esse vetor FI, então a gente tem aqui frequências naturais em 0,7, 1,9 e 2,86 para esse sistema genérico. Bom, eu mostrei para vocês, né, gente, aquela matriz V, e a primeira pergunta, né, é o que esses valores aqui significam, né? Na verdade, os nossos autovetores, né, eles vão dar uma relação entre os movimentos, né? Como a gente pode dividir por qualquer número que eles continuam sendo autovetores, tá? O que interessa é a relação entre eles e não os valores absolutos, né? Uma outra coisa que é importante para a gente é o sinal associado a cada um deles, tá? E a gente vai estar vendo isso na sequência, né? Por exemplo, né, se a gente plotar agora as nossas formas modais, tá? Então tem aqui um código em MATLAB, eu vou rodar isso daqui para mostrar, então vou dar um pause aqui e vou plotar então essa figura com as nossas formas modais, né, que a gente pode depois visualizar aqui. Então eu tenho o primeiro modo, o que a gente pode notar então? Eu coloquei uma bolinha representando o engaste, né, e tenho 1, 2 e 3, então são as minhas 3 massinhas. E a gente pode ver que ela tem uma amplitude, né, maior para a terceira massa, depois para a segunda e depois para a primeira. Isso indica como é que nosso sistema vai vibrar no primeiro modo de vibração. O que significa esses valores, né? O mais fácil, gente, é a gente animar, tá, isso daqui para entender melhor o que significa. Mas basicamente isso está nos dizendo, tá, que a terceira massinha que vai vibrar mais, né, depois a segunda, depois a primeira, e todas estão vibrando no mesmo sentido, certo? Então eu vou fazer uma pausa aqui, já que eu alterei o meu código, e aí eu rodo ele agora até o final para a gente ver essa animação de como é que vai ser a vibração desse modo. Deixa eu tirar os stops que eu tinha colocado antes. E aqui a gente consegue ver como é que o nosso sistema vibra nesse primeiro modo de vibração. Então, todos eles estão se movimentando a partir do ponto de equilíbrio, né? E se vocês notarem, a terceira massinha é quem vibra mais, né? Depois a segunda, né? E depois a primeira, e todas estão andando juntas, né? Eu diria que em fase aqui, tá? De acordo com o gráfico que a gente viu, né? Para o primeiro modo. Bom, vamos dar uma olhada como é que fica agora, gente, o segundo modo. Tá? Eu vou fechar esse gráfico aqui. E vou animar agora o segundo modo de vibração. Tá? Bom, o que a gente espera agora no segundo modo? Então, que quem tem a maior vibração seria então agora a massa 1, né? Ela vibra junto com a massa 2, e a massa 3 tem um sinal oposto, vai vibrar numa outra direção. Tá? Então, se a gente rodar agora... Então aqui a gente pode ver aquele comportamento que eu estava mencionando, né? Massa 1 e 2 vibram juntas, a massa 3 ela tem um movimento oposto às outras duas massas, em função daquele sinal, né? E quem vibra mais, aqui nesse caso, é a massa 1. Tá? Então, se a gente for agora para o último modo, né? A gente nota que no caso do último modo, né, a massa 1 e a massa 3 estão juntas, né? Elas têm o mesmo sinal, né? A massa 2 está vibrando numa direção diferente, e ela que teria a maior amplitude de vibração. Então, se eu trocar aqui o meu código, então aqui a gente tem o comportamento do nosso sistema no terceiro modo, né? Então, massa 1 e 3 juntas, massa 2 com direção oposta, e ela é a que está mais vibrando. Então, gente, isso é o que significa então as formas modais que a gente estava vendo, né? A forma como o nosso sistema vai estar vibrando. Bom, a pergunta depois é, né, como utilizar essas formas modais. A gente viu que pelo teorema da expansão eu posso utilizá-las como uma base, já que elas são ortogonais entre si, né? E a gente pode mostrar isso aqui no MATLAB, como é que fica o comportamento dessas funções aqui, né? Ou dessas matrizes, né? Então, a gente tem a nossa matriz V, como sendo a matriz de autovetores, né? E a gente pode verificar então a propriedade de ortogonalidade se eu botar um V transposto, né? Que multiplica a minha matriz de massa vezes V, né? E se eu rodar, a gente tem exatamente a nossa matriz identidade, né?
aparecem os valores negativos aqui, mas é uma questão, né, puramente numérica, né? A gente tem aqui a matriz de identidade. E se a gente voltar e fizer agora K em vez da matriz de massa, o que a gente obtém é uma matriz cuja diagonal é exatamente os autovalores ao quadrado. Se a gente notar, ela é exatamente a mesma matriz W, né? Novamente aparecem os valores negativos em função de arredondamento do MATLAB, né? Questão numérica, mas se eu plotar a função W é exatamente a mesma que a gente tinha antes. Tá? Então, aqui a gente vê então a propriedade de ortogonalidade e a gente pode utilizar elas como uma base. Bom, o que vai acontecer, gente, então, é que a resposta, né, de cada um dos meus graus de liberdade, ela passa a ser a soma da resposta de cada um dos modos. Né? E como eu comentei, a gente viu que cada modo vai responder de forma harmônica, se eu tiver aí um sistema em vibração livre sem amortecimento, né? E a gente pode plotar isso. Eu não estou impondo condições de contorno, condições iniciais específicas, né? Mas apenas para a gente visualizar, né, como é que o sistema se comporta, né? Eu posso plotar então agora a resposta, né, para um dado grau de liberdade, no caso aqui é para a massa 1, né? Eu ploto, né, a resposta da massa 1 no modo 1, no modo 2, no modo 3, e depois a soma deles, que seria a resposta final. Então, se a gente rodar aqui. Então, gente, o que a gente tem aqui, ó, eu tenho em azul, verde e vermelho a resposta, né, de cada um dos modos. Né? O azul seria o modo 1, né? Se a gente notar é o que tem o maior período, ou seja, a frequência mais baixa. Depois, a frequência natural 2 seria o verde e a 3 em vermelho. E a curva em preto é exatamente a resposta, né, que o nosso grau de liberdade 1 vai estar fazendo ao longo do tempo, né, que é a combinação linear, então, da resposta de cada um dos modos. Né? Foi isso que a gente viu ali quando a gente estava calculando. E por último, se a gente animar agora como é que fica então a resposta em termos de vibração, né, visualmente, eu vou comentar essa parte do código novamente. Né? E vou animar agora, né, considerando os três modos juntos, né, como é que fica a vibração que a gente realmente teria. Vou rodar novamente o código. Então, se vocês notarem, parece que agora as massas têm um movimento errático, né? Novamente, cada uma delas é uma combinação dos modos, as amplitudes não são as mesmas, né? Como a gente viu, quem vai determinar quanto cada massa responde em cada modo, né, é a forma modal, né? E no final a gente tem um movimento, né, digamos assim, bem, parece aleatório, mas ele não é aleatório, é a combinação aí de cada um dos modos, né? Mas que é difícil, né, analisar diretamente aqui. Então, todas as ferramentas que a gente viu também servem para estar analisando o comportamento vibratório do nosso sistema. Retornando então para as nossas anotações, a gente continua então com o conteúdo da disciplina. A gente vai para o item 5.8 da apostila e a gente vê agora o caso de vibração forçadas e a gente vai estar utilizando o método de análise modal para estar resolvendo o nosso problema. Bom, a gente começa com o item 5.8.1, né, sistemas sem amortecimento. Então a gente pode lembrar a nossa equação do movimento, né, mais uma vez, né, mx dois pontos mais kx igual a f, né, a gente não tem a nossa matriz de amortecimento, mas agora a gente tem o nosso vetor de força sendo aplicado ao sistema. E a gente vai utilizar novamente o teorema da expansão, né, para fazer essa mudança de coordenadas físicas para coordenadas modais. Então, substituindo na equação do movimento, a gente fica com m, u, q dois pontos, mais k, u, q de t, igual a f de t. Na sequência, a gente pré-multiplica a nossa expressão por u transposto, né? E a gente tem então o transposto, matriz de massa, u, q dois pontos de t, mais o transposto, matriz de rigidez k, u, q, igual a u transposto, a matriz de força. E na sequência, né, a gente segue o mesmo procedimento que a gente fez antes, a gente aplica então as propriedades de ortogonalidade. Então a gente tem que o termo envolvendo a massa é igual à identidade, o termo envolvendo ali a rigidez é igual àquela matriz ômegazão, que contém os autovalores. Então, multiplicando o Q dois pontos por identidade dá o próprio vetor, né? Então a gente fica com Q dois pontos mais ômegazão Q igual, né? Então aquele vetor U transposto F de T é o vetor de forças em coordenadas modais, Qzão de T, né?
E a gente tem então finalmente um sistema de equações diferenciais desacoplado, já que a nossa matriz era diagonal, né, um ômegazão. E esse era o objetivo então, né, de fazer essa mudança para coordenadas modais. Pegando agora então a enésima equação do nosso sistema de equações, né, a gente vai ter Qn dois pontos de t mais ômega n ao quadrado Qn de t igual a Qzão n de t. Bom, a gente tem agora uma equação diferencial linear não homogênea em função do Qn de t, e como a gente viu, né, ao longo da disciplina, né, a solução depende de Qn de t. Né? Então existem diferentes formas de estar solucionando isso daqui, né? Se a gente tiver, né, no caso de um Qn de t harmônico, é mais simples ou periódico, mas se a gente tiver um Qn qualquer, a gente pode usar, por exemplo, a integral de convolução ou a transformada de Fourier. Então a gente lembra que no caso da transformada de Fourier, basta eu obter a FRF do meu sistema e depois multiplicar pelo espectro da excitação, né? E a gente tem então o espectro da resposta. Se quiser pode fazer a transformada inversa e voltar para o domínio do tempo. Então, para obter a FRF do sistema, a gente também viu que a gente pode usar qualquer tipo de excitação. E o caso mais simples é aplicar então a condição de excitação harmônica, que é o que a gente faz na sequência. Então, assumindo uma excitação harmônica na forma de f de t igual a f til ei ômega t, onde o f til aqui é o vetor de amplitudes complexas da minha excitação, né? Então a nossa excitação aqui na forma harmônica, a gente vai ter que o nosso Qzão também vira harmônico, né? Se a gente vai estar simplesmente então fazendo o transposto f de t, ou seja, a gente vai ter o transposto f til ei ômega t, e a gente tem então um vetor Q til, né? Que é simplesmente a multiplicação ali de o transposto f til, e que dá então as amplitudes complexas em coordenadas modais. Então, pegando o Qn de t, né, ele também vai ser harmônico, né, a gente vai ter então Qn til ei ômega t, né, o que leva também a uma resposta harmônica. Então o Qzinho n de t vai ser um Qn til ei ômega t. E se a gente substituir na nossa equação diferencial, né, sair cortando ei ômega t, a gente acha então que o Qn til é o Qzão n til sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. A gente pode colocar isso também na forma matricial, né, envolvendo então todos os graus de liberdade em coordenadas modais. Né, então seria o vetor agora Q til, nada mais é então que uma matriz diagonal, onde a diagonal é dada por 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, multiplicando o vetor Qzão til. Né, então lembrando, né, a gente tem uma matriz diagonal onde os elementos são dados então, por 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, e o Q til ali é o transposto f de til. Bom, a gente pode voltar para coordenadas físicas. Para isso a gente aplica novamente o teorema da expansão. Né? A gente tem x de t é igual à nossa matriz de autovetores U vezes o vetor Q. Né? Agora o nosso vetor Q é harmônico, né? Então eu vou ter Q til ei ômega t, e onde o Q til então é dado por essa matriz diagonal, né, 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, o transposto f til ei ômega t. Bom, gente, se a gente olhar essa expressão, essa aqui seria a nossa resposta final, se a gente tivesse uma excitação harmônica, né? Mas o nosso objetivo aqui é achar a nossa FRF. E como a gente viu antes, né, aquilo que multiplica a amplitude da força era a nossa FRF. Só que aqui, em vez de eu ter uma função só, na verdade eu tenho uma matriz, que eu vou chamar então de a matriz H til de ômega, então que contém todas as nossas FRFs. Né? Então, num sistema de múltiplos graus de liberdade, em vez de eu ter uma FRF, eu passo a ter n ao quadrado FRFs. Tá? E a gente pode mostrar então que os elementos dessa matriz H til de ômega, eles são dados, né, então, por H til JK de ômega, onde isso é igual a um somatório de n de 1 até nzão, de UJN vezes UKN sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. Onde essa FRF indica para a gente, então, a resposta, né, ela considera a resposta no grau de liberdade J, quando a gente tem uma excitação no grau de liberdade K.
Tá? E o Jn e o Kn, então são elementos dos autovetores, né? Então o Jn seria o elemento J do autovetor n. Se a gente abrir a nossa matriz de FRFs, né, a gente vai ter então a HTIL 1, 1, a HTIL 1, 2, até a HTIL 1, n e assim por diante. Né? Então o HTIL 1, 1, por exemplo, ele indica, né, a resposta no grau de liberdade 1 quando eu aplico uma força no grau de liberdade 1. O H12 seria então a FRF da resposta no grau de liberdade 1 quando eu aplico uma força no grau de liberdade 2 e assim por diante. Se a gente pegar então a resposta do enésimo grau de liberdade, né, ou seja, seria eu pegar a linha n da nossa matriz e multiplicar pelo vetor de forças, a gente fica então com xn de t igual o HTIL n1, então, então seria a resposta no grau de liberdade n para a excitação em 1, que multiplica o F1 til, né, mais o HTIL n2, né, então resposta em n para uma excitação em 2, que multiplica a força em 2, assim por diante, até o HTIL n, nzão, vezes o F til n, está faltando til ali, né? Isso tudo em ômega-t, se a gente tiver uma excitação harmônica. Então, o que a gente tem é que a resposta em um grau de liberdade é a soma das respostas naquele grau de liberdade devido às forças aplicadas em cada grau de liberdade do meu sistema, né? As forças que estão em todos, estão espalhadas pelo nosso sistema. E no caso de excitações que não são harmônicas, né, bastaria então a gente multiplicar, né, a nossa FRF pelo espectro de cada uma das excitações, né, e estar somando a resposta num dado grau de liberdade. Bom, gente, na prática a gente costuma medir a FRF sempre considerando, né, um ponto de excitação e um ponto de resposta. Né? Então a gente pega aquela expressão HJK de ômega que a gente está vendo ali e a gente pode implementar ela em MATLAB e ver como é que ela se comporta. Então aqui eu tenho um código em MATLAB, certo? Onde eu defino novamente, né, 3 graus de liberdade, né, as diferentes massas, rigidezas, monto as minhas matrizes, similar então ao sistema que a gente tinha antes, eu só mudei aqui os valores de massa e rigidez. E vou fazer a extração dos autovalores e autovetores, utilizando então a função AIG do MATLAB. Né, que faço então a extração aqui das frequências naturais da matriz, na diagonal da matriz, e vou calcular então a função resposta em frequência. Eu vou estar trabalhando então por uma frequência aqui de 0 até 10 Hz, e depois eu calculo isso também em radianos por segundo. E eu vou definir que eu estou interessado na resposta no grau de liberdade 1 quando eu estou aplicando uma força no grau de liberdade 2. A gente vai estar vendo depois a questão do amortecimento, né? A gente deduziu sem amortecimento. Eu já vou considerar amortecimento aqui, senão meus picos vão para infinito, tá? Mas depois eu volto e discuto isso aqui em mais detalhes depois de a gente ver a questão do amortecimento, sistema com amortecimento. Então, aqui, né, se vocês notarem, essa parte aqui é exatamente, né, o que a gente viu agora. Né? Então, eu tenho o autovetor, né, na posição x, o autovetor k, né, na posição xf do autovetor, vezes o componente né, xf do autovetor k também. Isso tudo dividido então pela frequência natural ao quadrado menos ômega ao quadrado. Né? E aqui tem o termo do amortecimento que a gente vai ver, como eu comentei mais à frente. Então eu vou somando esses termos, né? Aqui k de 1 até n, que seria então um número de modos, e eu faço isso para todas as frequências, né? Repito isso para todas as frequências. E aí eu posso plotar então a figura aqui para o módulo da nossa FRF, lembrando que eu estou pegando então, né, eu poderia montar a minha matriz de FRF, se eu quisesse, eu vou plotar para uma FRF só da nossa matriz, né, como eu comentei aqui, né, então resposta em 1, excitação em 2. Então esse seria o elemento H12 da nossa matriz de FRF, que para esse exemplo, então, como eu tenho 3 graus de liberdade, né, seria 3 por 3, então no total a gente tem 9 FRFs. Então, plotando aqui a curva da FRF, e a gente pode visualizar aqui então o gráfico da FRF. Principais características, né? Então a gente passa agora a ter, como eu tenho 3 graus de liberdade, eu tenho 3 picos, são as 3 frequências naturais do nosso sistema,
É importante lembrar que a frequência natural é uma característica do sistema e não do grau de liberdade, tá? O que coincide é que eu tenho o mesmo número de FRFs, né, em relação ao número de graus de liberdade. Então a gente pode ver os picos, a gente pode notar também que eu tenho o que a gente chama isso aqui de uma antirressonância, né, onde é como se fosse um pico invertido, e eu tenho os vales aqui que também se formam. Tá? Isso são características da nossa FRF. Em geral, se a gente tem uma FRF do tipo pontual, ou seja, eu estou pegando a resposta no mesmo ponto que eu aplico a excitação, a gente só tem antirressonâncias desse tipo aqui, né? Então, quando eu tenho algo misturado, que é o que eu tenho agora, né? Estou pegando a resposta em 1 para a excitação em 2, a gente tem tanto antirressonâncias quanto vales. A gente pode também ver o gráfico de fase na sequência. Deixa eu botar um marcador aqui, rodar para o gráfico de fase. Então, o que a gente pode ver aqui, gente? A nossa fase vai estar oscilando, né? E essas oscilações acontecem exatamente nas mesmas frequências que a gente tem as nossas frequências naturais, tá? Com exceção de alguns pontos onde, na verdade, o que está acontecendo é que a fase está dando um pulo, né? Porque ela está oscilando sempre de menos π a π, aqui no caso, né? Eu estou usando a função lá no MATLAB, que é a função angle aqui, né? Que está aparecendo aqui. E aí, a gente em geral não usa muito esse espectro de fase, não é algo muito corriqueiro, mas dá para tirar algumas informações com relação a localizar a frequência natural e assim por diante. Ou verificar se um pico é realmente uma frequência natural, por exemplo. Na sequência, gente, o que eu queria comentar é, se a gente olhar para o nosso gráfico da FRF, né, do módulo da FRF novamente, esses picos, na verdade, são construídos, né, a partir como se eu tivesse uma FRF. A nossa FRF, na verdade, é a soma da FRF associada a cada um dos modos, né? Então, se a gente voltar na nossa expressão que a gente tinha visto, né? Então, esse somatório aqui, eu estou somando essas diferentes. É como se cada um desses termos que eu estou somando fosse uma FRF de um sistema de 1 grau de liberdade. E a gente pode mostrar isso de forma clara, né, aqui no MATLAB, né, se eu continuar rodando o nosso código aqui, ó. E a gente olhar aqui, então agora eu estou plotando em vermelho cada uma das curvas individuais e a gente pode ver que a curva em preto é a soma delas, né, que vão dar os nossos picos. Pode surgir a questão, né, por que a preta está abaixo das outras aqui, né? Porque na verdade a gente não soma em módulo, né? A gente soma um número complexo, tá? E como tem uma diferença de fase aqui, pode ser que estejam se anulando e por isso que dá a antirressonância. Voltando para as nossas anotações, então a gente continua o conteúdo e a gente dá uma olhada então agora no modelo de amortecimento proporcional, o item 5.8.2 da apostila. Como a gente viu, gente, o método da análise modal, ele então se baseia na diagonalização das matrizes de massa e de rigidez, né, através de uma mudança de coordenadas físicas para coordenadas modais, né, o que nos dá então um sistema de equações desacopladas no final. O que ocorre é que a matriz de amortecimento C, ela nem sempre ela vai poder ser diagonalizada. Então, o que acontece é que a gente acaba definindo, né, o que a gente chama de modelo de amortecimento proporcional, de tal forma que a gente consiga fazer essa diagonalização da matriz C. Então, se a gente voltar na equação do movimento, né, a gente tem lá mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f, né, onde então a gente agora aplica o modelo de amortecimento proporcional, né? Então a gente substitui a matriz C por alfa, que multiplica a matriz de massa, mais beta multiplicando a matriz de rigidez, x ponto. Bom, na sequência a gente segue exatamente o mesmo procedimento que a gente viu na sessão anterior para estar resolvendo o problema, né? A gente aplica o teorema da expansão, né? Na sequência pré-multiplica por o transposto e aplica então as propriedades de ortogonalidade. O que vai nos levar então a uma equação na forma da matriz de identidade I, que multiplica Q dois pontos, mais alfa I, mais beta omegazão, a matriz de autovalores, que multiplica Q ponto, mais matriz omegazão vezes o vetor Q igual ao vetor Qzão.
o que nos dá então um sistema, né, de equações diferenciais agora desacopladas, né? Se notar, todas as matrizes que a gente tem são matrizes diagonais. Né? Então, pegando agora a enésima equação desse sistema, a gente tem então Qn dois pontos de t mais alfa, né, mais beta ômega n, né? O alfa vai estar multiplicando o 1 da nossa matriz de identidade, né? Então fica alfa mais beta ômega n ao quadrado, que multiplica Qn ponto de t mais ômega n Qn de t igual a Qzão n de t. E para facilitar, depois a gente está escrevendo a solução, né, a gente coloca, né, a gente substitui, né, aquele alfa mais beta ômega n por 2 ômega n xi, né, então a gente fica com Qn dois pontos de t mais 2 ômega n xi, Qn de t mais ômega n ao quadrado, Qn de t igual a Qzão n de t. Esse Xn que a gente está definindo agora, então, aqui, né, de tal forma que 2 ômega n Xn igual a alfa mais beta ômega n ao quadrado, é o que a gente chama de fator de amortecimento modal. E a gente pode estar determinando esse fator de amortecimento modal para cada modo, por isso que a gente tem o índice n, né? Então a gente vai ter um valor, né, para cada modo, se quiser pode definir o mesmo valor para todos os modos, mas a gente tem essa possibilidade dentro do modelo de amortecimento proporcional de definir então um valor de amortecimento para cada modo. Então, novamente, gente, a gente segue exatamente o mesmo procedimento de antes, né? Então, assume a excitação harmônica, f de t, então f til igual a f til e ômega t, o que nos dá, então, o vetor Qzão lá de forças em coordenadas modais também harmônico, né? Então, fica Q til igual a i ômega t, onde o Q til é o transposto vezes f til de ômega. Pegando, então, o enésimo componente do vetor Qzão de t, a gente vai ter, então, Qzão n de t, que é igual a um Qzão n til e i ômega t, né, uma excitação em coordenadas modais também harmônica, o que nos dá então uma resposta em coordenadas modais também harmônica, né, na forma então de Qn de t igual a Q til e i ômega t. E substituindo então na equação diferencial, a gente né, sai cortando ali o e ômega t, a gente acha que Qn til é igual ao Qzão n til sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i2 xn ômega n ômega. Na sequência a gente pode escrever isso aqui na forma matricial, né, englobando todos os graus de liberdade em coordenadas modais, né? Então a gente fica com o vetor Q til, né? Então as amplitudes complexas em coordenadas modais é igual a uma matriz cuja diagonal agora é 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i2 xi n ômega, né, multiplicando o vetor Qzão til. Na sequência a gente pode retornar para coordenadas físicas, como a gente fez na sessão anterior, né, e a gente vai encontrar que o vetor x de t é igual então a matriz de autovetores U vezes uma matriz diagonal, né, cuja diagonal é 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i 2 xn ômega n ômega vezes o transposto f til e i ômega t. Novamente, gente, né, então o termo, né, que multiplica a força ali, então é nossa matriz de FRFs H til de ômega, onde agora cada um dos elementos da nossa matriz é dado por H til de JK de ômega igual a um somatório de nzinho de 1 até nzão, né, de u jn, que multiplica o kn sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i 2 xi n ômega n ômega. Essa então foi a expressão que a gente acabou implementando no exemplo em MATLAB, que a gente viu agora há pouco. Bom, gente, dando sequência então ao nosso conteúdo, a gente vai então para o último item, né, da apostila, que seria o item então 5.9, e a gente discute agora então um método direto para estar solucionando o nosso sistema de equações diferenciais. Né? E a ideia é que ele seja então, se apresenta como uma alternativa então ao método de análise modal. Bom, se a gente puxar novamente a equação do movimento, a gente então tem né, matriz de massa, né, x dois pontos, mais matriz de amortecimento x ponto, matriz de rigidez k, x igual ao vetor de forças F. Bom, para solucionar o sistema, então agora a gente vai assumir a excitação harmônica,
Então, nosso vetor f de t então, fica um f til e em ômega t, o que nos leva então a uma resposta também harmônica, na forma então de x de t igual a um x til e em ômega t. E a gente pode então substituir essas duas expressões na nossa equação do movimento. Né? Então, o nosso x dois pontos eu vou derivar, vai aparecer um menos ômega ao quadrado. Né? Então, vai ficar menos ômega ao quadrado, matriz de massa x til e em ômega t, mais o x ponto deriva uma vez aparece o i ômega, né? I ômega c x til e em ômega t, mais k x til e em ômega t igual a um vetor f til e em ômega t. A gente pode cortar o e ômega t e reescrever isso aqui na forma então de uma matriz d til de ômega x til igual ao vetor f til, onde essa matriz d til de ômega é o que a gente chama de matriz de rigidez dinâmica, que é dado então pela matriz de rigidez k menos ômega ao quadrado n mais i ômega c. Bom, gente, o sistema acima, né, ele não é mais um sistema de equações diferenciais agora, né, e a gente pode resolver ele simplesmente invertendo a matriz d til de ômega, né, de tal forma que, então, né, que o x til é igual a um d til de ômega na menos 1 que multiplica f til de ômega. E se a gente comparar essa expressão com a expressão que a gente viu na outra sessão, a gente chega à conclusão que o d til de ômega na menos 1 nada mais é que a nossa matriz de FRF, o h til de ômega. Bom, gente, o que a gente pode notar com relação ao método direto, né, aqui de solução, né? Bom, a primeira coisa é que a inversão tem que ser feita para cada frequência de interesse. Com isso, a gente tem um custo computacional relativamente alto e que cresce rapidamente com o número de graus de liberdade, né, já que a nossa matriz é n por n. Uma outra questão é que a gente não obtém as frequências naturais e as formas modais de forma direta, né, o que são informações importantes, né, na análise de vibração de um sistema. Dá para obter isso de forma indireta através da matriz de FRFs, mas novamente tem um custo computacional relativamente alto. Bom, de forma geral, né, o método direto ele não tem só pontos negativos, né, ele é um método simples, como vocês viram, né, a teoria que ele é bem simples e permite resolver, né, problemas onde a gente pode ter uma matriz de amortecimento C qualquer, né, e onde a nossa matriz de rigidez K e M podem estar variando com a frequência. Né? Então, se a gente tiver uma estrutura cujas propriedades varia com ômega, né, um método direto consegue resolver e em alguns casos é a nossa única opção para estar resolvendo o problema. Né? Na prática a gente vê isso bastante quando a gente tem estruturas com material viscoelástico, que é muitas vezes utilizado como material de amortecimento. Então, para esses casos, a gente é obrigado a recorrer ao método direto. Bom, gente, com isso a gente finaliza então o capítulo 5 do nosso curso, né, e também o curso como um todo, né, então para o pessoal da graduação. Então espero que tenham aproveitado, né, e até mais.